Opa, tudo bem? Para a gente dar andamento no treinamento de Excel, como último tema eu resolvi separar algumas dicas aqui para vocês utilizarem aí no dia a dia no Excel de vocês, tá joia? Eu vou usar essa planilha de teste aqui para exemplificar, para ilustrar. Já a primeira dica aqui que eu separei, remover duplicados. Muitas vezes eu já vi pessoal sofrendo com isso daí, às vezes monta uma tabela dinâmica para fazer isso daí, resolver esse problema, mas não precisa. Como remover registros duplicados, né? O próprio Excel já tem uma função dessa. Então, digamos que você tem lá uma coluna lá, produtos. Você tem produto A, produto B, produto C, aí você tem lá o B, o A, depois tem o C de novo. Só que aqui tá fácil, porque tem poucos registros, né? Imagine uma listagem aí com 20 mil linhas e aí com N produtos diferentes e aí você precisa, só que repetindo ele várias vezes e você precisa resumir para você ter uma listagem com apenas uma vez cada nome de produto. Então o que você pode fazer? Você pode selecionar a coluna, vir em dados e tem um botãozinho aqui, ó, remover duplicadas. Ele vai dizer qual que é o cabeçalho da coluna, produtos, ele já identificou. Clica OK e ele vai dizer que foram 4 valores duplicados encontrados e removidos e 3 valores exclusivos. Então o Excel já tem uma funçãozinha pronta onde ele vai tirar todos os valores duplicados para vocês e deixar só exclusivo de cada um deles. Muito fácil, né? E ajuda demais no dia a dia. O autoajustar largura das colunas, ele é para quando você tem lá um monte de registro, né? Para cada um tem um tamanho de uma coluna específica, geralmente uma ficha de cadastro de cliente, ou tem endereço, outro tem CEP, outro tem telefone, outro tem número. Então, o que você pode fazer? Você pode selecionar todas as colunas que você deseja ajustar, para você não ficar fazendo coluna por coluna, fazendo uma coluna por vez, porque assim, aqui tá fácil, porque geralmente tem pouquinha coluna. Aqui tá fácil porque tem pouca coluna. Mas geralmente você tem lá 27 colunas. Imagina você fazer isso coluna por coluna, 50 colunas. Então você pode selecionar todas e na hora que o cursor do mouse ficar entre uma coluna e outra, que ele vai ficar com esse ícone, com uma setinha para cada lado, dá um duplo clique, que ele já vai autoajustar todas para o mesmo tamanho. Tá joia? Então, muito fácil, muito rápido e ajuda demais no dia a dia. Dica número 3, congelar linhas e colunas. Tem coisas aqui que às vezes para vocês parecem bobo, tá? Uma dica boba, tal, mas eu já vi gente sofrendo por não conhecer essas dicas aqui. Já vi clientes separando, aqui tem o título das colunas, né? O cara lá, ele não tem culpa, tá? Porque ele não conhece, às vezes nunca precisou usar o Excel e de repente, do nada, ele teve que usar. Ele não conhece os recursos, ele usa o que ele pode, ele faz o que ele consegue. Então, ele tinha lá algumas colunas na tabela e a tabela era gigantesca. Então, ele tinha que fazer assim, ó, desce, pega o valor, preenche, sobe e vê o título da coluna. Só que tinha várias colunas. Então ele tinha que ficar subindo e descendo toda hora as colunas, as linhas, para ver o título da coluna. Aí o que ele fez para resolver? É o jeito dele, ele deu os pulos dele. Ele pintava, deixa eu jogar aqui no começo, ele pintava cada coluna de uma cor para saber do que se tratava aquela coluna. É o jeito que ele conseguiu para facilitar a vida dele
e ele saber que aquela coluna era referente, aquela cor era referente àquele tipo de informação, né? E aí ele conseguiu, mas ficou uma planilha feia, poluída, né? Então ele não precisava ficar mais subindo para saber do que se tratava cada coluna. E ele não sabia que tinha uma função de exibir, congelar painéis, onde ele consegue congelar a linha dele aqui. Eu vim aqui ó, em exibir, congelar painéis. Então, eu posso também tanto congelar só a linha superior, que também poderia ter clicado aqui, ou só a coluna. Ele tem até o desenho aqui, ó, tracejadinho, linha, só a coluna. Aqui, congelar painéis, eu congelei tanto, ele faz tipo uma cruz, né? Onde está o cursor do mouse. Ele congelou tanto a linha, ó, eu estou descendo, ó, eu já estou na linha 40 e ele continua me mostrando, porque eu fui em congelar painéis. Então ele me congelou tanto tudo que estava à minha esquerda e superior à célula que estava selecionada quando eu congelei. Vou tirar aqui. Agora eu selecionei a célula F2 e vou no congelar linhas superior. Então ele só vai me congelar a linha. Então eu posso descer, ó, eu estou descendo, ó, já estou na linha 104 e ele continua me mostrando, mas ele congelou só a linha, não congelou a coluna. E daí, congelar só a primeira coluna, eu mantenho a coluna e não mantenho a linha. E o painéis eu congelo as duas. Então assim, parece bobo, mas ajuda demais. Quando a pessoa não tem o conhecimento, facilita muito a vida dela, certo? Próxima dica. Copiar guia, planilha. Tá. Como que as pessoas podem fazer para agilizar o tempo, né? Às vezes você tem uma guia, uma planilha lá com algumas informações e de uma para outra vai mudar pouca coisa. E o que você pode fazer? Você pode vir aqui e clicar com o botão direito em cima dela, mover ou copiar, aí você coloca criar uma cópia e ele criou uma cópia, teste 2. Né? Às vezes também parece bobo, mas se você tiver que fazer isso muitas vezes, clicar, selecionar a opção mover ou copiar, selecionar a guia, criar uma cópia, clicar OK, às vezes pode tomar seu tempo. Qual a outra forma que você pode fazer? É segurar a tecla Ctrl, né? Digamos que você está aqui nas dicas. Você quer copiar a planilha teste, você segura a tecla Ctrl, clica em testes, ele vai aparecer um maisinho. No que ele apareceu um mais, você arrasta, que a setinha já foi para o lado. Aí o que acontece? Você já criou uma cópia. Conforme você clica, você clica e você aperta e deixa pressionada a tecla Ctrl. Clica, ele vai ficar com um maisinho. Na hora que você arrastar, ele já copiou. Eu acho mais prático, mais rápido. Tá joia? Essa dica é muito boa. De repente você tem uma planilha e você quer padronizar ela, o tamanho da altura das linhas ou a largura das colunas, de forma que você quer deixar ela padrão. Então, digamos aqui que você tem 3 planilhas. Você quer fazer uma alteração nela aqui, altura, cor, tamanho, a largura da coluna, a altura da linha, cor, fonte, para as 3. Ao invés de você fazer uma de cada vez, você pode selecionar as 3 segurando o Ctrl e marcando cada uma delas. Estou na teste, vou pressionar a tecla Ctrl e permanecer e continuar pressionando. Aí eu clico nas planilhas que eu selecionar. Não precisa ser uma do lado da outra, pode ser uma ou outra. E tem o Shift. Se eu apertar, se eu estiver na planilha teste e eu tiver várias planilhas para frente,
e eu não quiser ficar apertando o Ctrl uma por vez, eu posso segurar, pressionar a tecla Shift, na que eu estou, e na última, continuo pressionando na tecla Shift. Clico na última, ele seleciona todas aquelas que estão naquele intervalo. E aí você pode fazer o ajuste. Vou aumentar a altura da linha 1, aumentar a largura da coluna A, vou pintar aqui de amarelo, né? Aqui de outra cor. Que tudo que eu fizer aqui, como ele está marcando, ele está selecionado a todas as planilhas, ele vai estar fazendo a mesma coisa para todas. Ó, teste, planilha 16, planilha 17. Ela adota a mesma coisa para todas as planilhas. Tá joia? Como eu só pintei a cor da AB, tudo que eu replicar, ele vai fazer a mesma coisa. Que eu vou tirar a cor, desmarcar, todas estão sem cores agora. A ação que eu fizer, enquanto todas as planilhas estiverem selecionadas, ele vai replicar para todas. Então, segurando o Ctrl, eu consigo marcar uma por vez. E se eu estiver segurando o Shift e for lá na última, ele vai marcar todas. Tá ok? Então, tem essas duas opções. A F4 também parece ser uma dica boba, mas eu já vi ajudar e facilitar muito a vida de muita gente. A F4 nada mais é que ela repete a última ação que foi feita antes de eu pressionar o F4. Então, digamos que eu fiz um Ctrl C, copiei, ou eu pintei uma célula, ou eu mudei a fonte, ou o tamanho, ou a largura, ou se eu excluir uma linha. Tudo que eu fizer e apertar o F4, ele vai repetir a última ação. Como nesse exemplo, eu pintei a célula B6 de amarelo, então aonde eu apertar F4, ele vai estar repetindo a última ação que eu fiz antes de apertar o F4. Se eu fizer de azul, agora onde eu apertar F4, ele vai pintar a célula, o interior da célula de azul. Tá joia? Facilita, porque não preciso ficar vindo aqui, selecionando a cor, ou por mais... Aqui ainda é fácil porque é só clicar ali na corzinha azul. Mas parece bobo, mas às vezes é uma alteração de uma fonte que eu quero alterar, ou eliminar linha. Qualquer que seja a última ação, o F4 ele vai estar repetindo. Tá joia? Ctrl espaço, coluna toda, e Shift espaço, a linha toda. O que é esse Ctrl espaço? Eu vou criar uma tabelinha fictícia aqui. Se eu estiver numa tabela, no meio de uma tabela, né, e eu apertar Ctrl espaço, ele vai me selecionar todas as linhas. Né? Se eu tiver e apertar Shift espaço, ele vai me selecionar todas as linhas. Então, o Ctrl espaço, todas as colunas, e o Shift espaço, todas as linhas. Tá joia? O inserir linha, deixa eu recortar daqui e colar aqui. Inserir linha nos testes, nas dicas, é o Ctrl mais. O Ctrl mais, ele insere uma linha onde eu tiver posicionado a célula. E o Ctrl menos, ele elimina uma linha. Então eu vou apertar aqui, deixa eu colocar outras informações aqui para ficar mais evidente. Então seleciono a linha, Ctrl menos, ele deleta. Ctrl, no caso de um teclado comum, é Ctrl mais. Se for no caso de um notebook, é Ctrl Shift mais, porque o mais ele está em cima do sinalzinho de igual. Tá joia? Então eu coloquei aqui, ó, Ctrl Shift mais para inserir uma linha no notebook, e Ctrl menos, tanto no notebook quanto no computador, ele é igual porque o menos aqui ele já está direto na tecla do notebook também. Então, Ctrl menos,
ele elimina uma linha e Ctrl Shift mais no notebook, ele adiciona uma linha. Tá joia? Ctrl mais seta. Deixa eu voltar aqui no meu teste, eliminar uma linha. O Ctrl seta, o que ele vai fazer? Ele vai navegar dentro da sua tabela. Então, se eu segurar o Ctrl, pressionar o Ctrl e permanecer ele pressionado e for para baixo, ele vai na última linha. Para cima, vai na primeira. Para a esquerda, ele vai para a primeira da esquerda. Direita, ele vai sempre para a direita. Então, ele vai, de repente, você tem uma tabela. Eu apertei 2 vezes, aí ele sai. De repente, você tem uma tabela muito grande e você precisa ir para a primeira e última. Então, facilita demais a navegação na sua tabela. Tá joia? A Ctrl Shift, o que eu faço? Ctrl... Cadê? Ctrl Shift seleciona. Não, aqui o Shift não é o Ctrl. Somente o Ctrl aqui está errado, tá? Eu vou corrigir. Eu quis dizer que selecionando e pressionando a tecla Ctrl, eu posso selecionar várias células diferentes. E aí, assim, aplicar uma formatação nela, por exemplo. Colocar uma cor, trocar uma fonte de várias células ao mesmo tempo, tá joia? Então, segurando o Ctrl e aí eu seleciono as células que eu desejo fazer a modificação, tá joia? O Ctrl asterisco, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar toda a sua tabela. No caso do notebook, é Ctrl Shift 8, porque o asterisco está em cima do 8, por isso do Shift também. Mas num teclado normal, de uma CPU, de computador, sem ser um notebook, o Ctrl asterisco ele já vai selecionar tudo. No notebook é Ctrl Shift 8, ele seleciona tudo. Tá joia? O Ctrl Shift L, digamos que você tem uma tabela onde você gosta de fazer filtros, para você ter que evitar de ficar selecionando as linhas e indo aqui dados e filtro, tem uma tecla de atalho que é Ctrl Shift L. Ctrl Shift L, ele já vai colocar automaticamente esses campinhos de filtro. Então facilita demais. Você está na correria lá, você quer fazer uma checagem, quer validar uma informação, quer fazer um filtro. Então Ctrl Shift L adiciona, Ctrl Shift L tira o filtro. Ajuda também demais no dia a dia. E uma outra tecla que eu uso bastante, que às vezes parece que até é mais rápido do que você usar o menu suspenso do Excel, que é menu de contexto. Chama menu de contexto esse menu. Ao invés de você selecionar na célula que você deseja formatar e vir formatar células, você aperta Ctrl 1. Então a tecla Ctrl 1 ele já vai abrir direto para você no formatar células. Então aqui você já pode dar todo o tratamento de número, alinhamento, fonte, borda, preenchimento, proteção, muito mais rápido. Então também parece que é besteira, mas no dia a dia você faz uma correria de ter que fazer muita formatação em campos diferentes, células diferentes na sua tabela, então ajuda demais no dia a dia. Então, tá joia? Essas foram algumas dicas que eu reservei para o final. Espero que vocês tenham gostado, né, do conteúdo. Essa planilha que eu estou mexendo, eu vou salvar. A Carol vai disponibilizar essa planilha para vocês. E espero muito, de verdade, que tenha ajudado, contribuído para vocês e que vocês consigam aplicar no dia a dia de vocês todas essas dicas de fórmulas, funções e essas dicas de macetes aí de tabelas, de atalhos
tudo mais, tá bom? Forte abraço a todos, até breve.